E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com mais sabor e com gosto de queijo. E justamente esse é o tema dessa conversa aqui, que é para você aumentar o sabor do seu queijo vegetal. Isso é possível de identificar alguns queijos vegetais que você segue uma receita e tal, a hora que você come, fica mais ou menos, né? Não chega a estar aquela explosão de sabor, por mais que muitas vezes você tenha alguns ingredientes que sim, eles são ricos em sabor, né? Então, como que a gente faz para turbinar isso daí? É isso tanto questão dos ingredientes, né, como algumas maneiras de tratar isso. Para falar de como aumentar sabor no queijo vegetal, né, tem esses dois grandes grupos que precisam ser tratados de forma separada, que são os queijos vegetais fermentados e os não fermentados. Tá? Os queijos vegetais não fermentados, portanto, eles vão ter todo o seu sabor colocado por ingredientes que são chamados ingredientes de saborização. Tá? Ou seja, às vezes você vai ter ali levedura nutricional, vai ter alho em pó, vai ter cebola em pó, vai ter miso, tá? Alguns ingredientes que eles têm por natureza já uma explosão de sabor, né? Aquele umami, como é conhecido esse quinto gosto básico, né, que a gente consegue sentir. Agora, e para aumentar ainda esse sabor, como é que a gente faz? Então, aqui tem alguma questão. Primeiro é você olhar para os ingredientes que você está utilizando. Tá? Isso é super importante. Isso em relação à qualidade deles. Porque levedura nutricional, por exemplo, tem levedura nutricional que não é boa, tem levedura nutricional que é excelente. Tá? Então, tem qualidades diferentes de produto. Tem produtos que têm potências maiores, tá? Ou uma potência de sabor maior do que outros. Às vezes você pode comprar um alho em pó e ele não ter lá, né, aquela grande presença. E de repente um outro alho em pó tem uma presença muito grande. E isso daí, em relação à marca, né? Por exemplo, tinha um supermercado, quando eu estava morando em Portugal ainda, que eu ia frequentemente, e ali esse supermercado ele começou a ter assim, de uma hora para outra. Mas todos os produtos começaram a ter a marca do supermercado, né? Como se fosse uma marca branca. E é claro, isso é uma estratégia de supermercado, tal, bem conhecida, né? E não são eles que produzem, né? Eles acabam entrando em contato com alguma marca e fecham uma parceria para colocar o rótulo dele naquele que está sendo produzido já, mas enfim. O que é interessante perceber nisso é que normalmente essa marca do supermercado ela tinha o menor valor. Então os produtos mais baratos eram dessa marca. E depois tinha as outras marcas. E uma vez eu comprei um alho em pó dessa marca do supermercado. E assim, logo a hora que eu abri o pacote, eu falei, não, o que é isso? Né? Foi a primeira vez que eu comprei a marca ali, e como estava mais barato mesmo, tal, eu falei, vamos ver como é que é. E aquilo ali tinha uma falta de aroma, num primeiro momento, tão grande. E depois o sabor também não estava tão representativo assim. Tanto que para alcançar o sabor eu tinha que colocar maior quantidade desse alho em pó. Né? Sim, fora a parte de, então daí você vai gastar mais rápido esse alho em pó, vai comprar outro de novo, tal, sem pensar nessa parte, tá? O que eu quero dizer é que às vezes você está seguindo uma receita e aquela receita ali ela tem uma determinada quantidade, vamos continuar nesse exemplo do alho em pó, meia colher de chá de alho em pó. E se você está usando esse alho em pó e coloca meia colher de chá, não vai fazer muita diferença, né? Ele não vai colocar ali o sabor que era esperado de ser colocado. E aí, obviamente, na próxima vez que eu fui comprar, eu voltei para a marca que eu estava acostumado a comprar, né, que era uma marca um pouco mais cara, claro, mas assim, era perceptível, só de você pegar as duas embalagens e olhar pro granulado ali do alho em pó, você já percebia a diferença na qualidade, né? E depois essa outra, o aroma, o sabor dele era muito mais intenso. Então essa sim, se eu utilizasse meia colher de chá desse alho em pó, ia dar um sabor um pouco mais enaltecido ali.
Então, o primeiro ponto disso daqui é você perceber que existem marcas e marcas, tá? Uma maneira de você aumentar o sabor no seu queijo vegetal, então, primeiro é olhando para essa situação. Você está usando marcas que, assim, é coisa mais barata, né, não tem tanta intensidade, ou está sendo coisa realmente um pouco melhorzinha, vamos dizer assim, né, que você paga um pouco mais, mas por outro lado você tem um produto de uma qualidade um pouco maior. Então esse é o primeiro ponto para essa questão aqui, né, para os queijos vegetais não fermentados, tá? E depois você tem alguns enaltecedores de sabor que eles estão meio que escondidos aí e não são tão falados assim. Por exemplo, é, todos aqueles produtos que vêm em conserva, né, em picles, tipo picles ou a própria azeitona, por exemplo, né, ou conserva de vegetais e tal. Esses produtos aí, aquela água, ela tem um sabor bem interessante e que ela pode ajudar a potencializar o sabor do seu queijo vegetal, tá? Ah, mas isso daí não é muito saudável usar e tal. Sim, não sou eu que vou discutir a questão de ser saudável ou não nesse momento para o seu queijo vegetal. Se você acha que não é saudável, não usa, só isso, tá? Mas para quem percebe que, meu, uma colher de sopa diluído no meu em toda a minha receita, não é isso que vai fazer o meu queijo vegetal ficar menos saudável, né? Mesmo porque só por ser queijo vegetal ele já é sim bem mais saudável do que um queijo tradicional. Então, essa questão também é meio relativa, né? Mas enfim, são alguns ingredientes que eles podem ser utilizados também, que nem toda receita traz, mas que eles podem potencializar o sabor, tá? É questão disso, colocar uma meia colher de sopa ou uma colher de chá de água de azeitona, de água de picles, ou eventualmente até alguma azeitona, né, bem picadinha ali, para só dar aquela elevada no sabor, não para ficar com gosto de azeitona, não é esse o objetivo, tá? E depois, quando se trata de queijo vegetal fermentado, e de repente, se você tem um queijo vegetal que você costuma fazer ele fermentado, mas o sabor parece não estar tá ali, de repente pode ser um problema que você está, às vezes, seguindo uma receita e essa receita está falando fermente por X horas. Tá? E quando você fermenta por X horas, pode ser que você não chegou no maior desenvolvimento dos sabores pela fermentação. Então, o principal ponto para você aumentar o sabor num queijo vegetal fermentado, né, na verdade são dois. O primeiro deles é você ter certeza de que sua fermentação ela chegou no limite dela. E como que você faz isso? Acompanhando a fermentação. E se ainda assim você falar, eu não tô com essa segurança, eu quero interromper a fermentação já, porque eu tô com medo de estragar tudo isso daqui. Tudo bem, tira uma colher e interrompe essa fermentação. Mas essa que está na colher continua esse processo. Até você ver, dá 2 horas a mais, experimenta, dá mais 2 horas a mais, experimenta, para você ver até onde isso vai e qual é o ponto que aquilo ali já não fica mais gostoso, fica até agressivo para o seu paladar, e o ponto que ainda assim estava bom, né? E uma segunda maneira de você aumentar o sabor no seu queijo vegetal fermentado é você combinar com aqueles saborizantes que estão para os queijos vegetais não fermentados. Mas aqui, como a fermentação ela já produz uma gama muito interessante de sabores, o que você quer é justamente enaltecer esses sabores. Então é usar pouco, mas ainda assim usar, seja levedura nutricional, miso, alho em pó, cebola em pó, mas é pouca coisa para que você tenha só um brilho maior desses sabores. Depois, conta para mim nos comentários como é que você tem lidado com essa questão de sabor do seu queijo vegetal. A gente continua essa conversa aí nos comentários.